Fala galera, tranquilo? Um dos primeiros passos aí na hora de criar a sua arte, seja para caneca ou para o produto que for, né, com a finalidade que for, a primeira coisa a se fazer é descobrir o formato, né, que tamanho que essa arte vai ser criada. E para isso, né, como eu disse, a gente precisa saber o para que ela vai ser criada, né? E como a gente fala aqui sobre arte para caneca, eu vou exemplificar isso utilizando aqui produtos de sublimação, entre canecas, entre outras coisas que eu separei aqui, para te mostrar e exemplificar aí como que se começa o processo da criação da arte, né? Iniciando lá pelo formato, pelo tamanho da arte que vai ser criada. Então, se você tem dúvida como criar seus gabaritos ou como iniciar aí o processo da montagem das suas artes, vem aqui comigo que eu vou te mostrar passo a passo o que você tem que fazer para começar a criar suas artes com um arquivo correto, beleza? Então eu vou te mostrar não só na tela do meu computador, mas com exemplos vivos aqui, vivos não, né? Mas com exemplos aqui físicos para você poder entender melhor, beleza? Então vamos lá comigo? Mas antes disso, roda a vinheta! Opa! Meu nome é Gabriel Visoli, seja sempre muito bem-vindo a Canecas. E como eu falei lá no início do vídeo, hoje eu vou te mostrar aqui como criar seus gabaritos para os seus produtos, não só para suas canecas, mas para qualquer outro produto que você queira produzir, beleza? Então, a princípio, iniciando aqui o começo de tudo, né, quando a gente vai criar uma arte, seja para caneca ou para o que quer que seja, a gente precisa primeiro ter uma informação bastante importante, que é o formato, né, o tamanho que a gente vai precisar para criar essa arte, tá? Então, a princípio, o que você pode fazer? Eu trouxe aqui a minha maquininha para mostrar para vocês, já mostrei em outro vídeo, né, mas é a maquininha mais simples que tem, né, do mercado, existem diversas outras. E aí, óbvio, você vai depender de acordo com o equipamento que você utiliza, né? Mas o conceito é o mesmo, é só você utilizar e adaptar aí para a sua produção. Bom, antes de mais nada é o seguinte, para a gente começar, né, a descobrir qual que é o formato que a gente tem que criar a nossa arte, primeiro de tudo, a gente vai medir, né, no caso, o produto em si que a gente vai trabalhar. Então vamos supor, vou pegar uma caneca aqui, só para exemplificar. Como que a gente faria aqui, tá? Primeiro, o que a gente vai medir aqui, que vai ser, digamos, o padrão, que é o essencial aqui, primeira informação, vai ser a altura da caneca. Por que a altura da caneca? No caso dessa prensa aqui, ela entra certinho, né? E a manta, no caso, é até maior do que a caneca, né? Então, primeira coisa que eu preciso medir é a altura. Para isso, com uma régua simples, a gente consegue fazer a altura, né? Põe de cima a baixo. No meu caso aqui, eu trabalho exatamente com 9,3, né? 9 centímetros e 3 milímetros. Bem certinho mesmo. Mas tem gente que trabalha com um pouquinho menos, tem gente que põe um pouquinho mais, às vezes não quer que fique nenhuma bordinha, nada em branco aqui, então dá uma aumentadinha. Aí vai depender do seu processo, tá? Criativo. Mas, a princípio, você vai medir a altura da caneca, certo? Beleza. Você tendo essa informação da altura, né? O que a gente vai fazer? Aí você vai me falar, pô, mas como é que eu vou medir, né, a largura, né? A altura, beleza, né? Mas e a largura? Bom, a largura é o seguinte, uma dica que eu dou, né, caso você... Porque aqui no caso com uma régua já fica ruim, ou você pode medir com aqueles metros de costura, né, que é uma fita, né, aquilo ali dá pra medir, se você tiver aí é tranquilo. Se você não tiver, o que você pode fazer? Pega uma folha de sulfite normal, sem problema nenhum, né, em branco, essa aqui tá até usada, mas é só para exemplificar. O que você vai fazer? Você vai colocar ela na caneca lá, né, e vai colocar ela na sua prensa lá, seja qual for a sua prensa, né, enfim, e vai fechar ela aqui, né, no tamanho. E aí você pode fazer o que? Você vem aqui
faz uma marquinha até onde a sua manta vai na caneca, né? Você a princípio já tinha altura. Beleza. Aí você pegou lá a folha com as suas duas marquinhas. Aí é só simplesmente você vir aqui, né? Medir de uma marca para outra, né? Você mede de uma marca até a outra, né? No caso aqui deu o quê? 22 centímetros, que é o tamanho da manta, é a área que a manta cobre na hora que você fecha lá a caneca. Tem gente que trabalha com um pouquinho menos, tem gente que trabalha no limite, no máximo, né? Também vai depender de acordo com o equipamento. Tem prensas, principalmente aquelas 3D, que trabalham com mantas de silicone, que elas vêm até realmente o limite aqui máximo da caneca. Então você poderia até talvez trabalhar um pouquinho mais. Eu não trabalho com 22, eu trabalho com um pouquinho a menos, que na verdade para mim é uma margem de segurança, para não correr tanto risco das bordas ficarem não sublimar direito, ficar meio aquele degradê, sabe? Quando não passa direito. Então eu deixo um pouquinho menor por segurança mesmo, tá? Mas aí vai de acordo com cada um. Então aqui você tem a medida da altura e também da largura do seu produto, no caso aqui o exemplo da caneca. Então essa já é a primeira medida que você vai ter para começar a criar seu gabarito, beleza? Antes de a gente partir lá para o computador e para eu te mostrar, eu vou falar alguns outros exemplos que podem diversificar um pouco, tá? Que seria, eu já mostrei aqui em outro vídeo, né, que com essa maquininha dá para fazer outros produtos. E aí aqui no caso, né, a gente tem dois produtos. No exemplo aqui, o squeeze e a caneca de chopp, né, que eles são maiores, a altura deles é maior do que a manta, tá? E aí nesse caso como você faria? Bom, a princípio aqui você já sabe que sua manta tem 22 centímetros de largura. Então essa medida vai servir também para esses dois, né? Só que aí aqui no caso a altura complica um pouco, por quê? Porque elas são maiores do que a manta. Se você colocar aqui fica um pouco para fora, tanto na frente quanto atrás. Então aí que nesse caso, como o produto é maior, o que você vai medir? A altura, né, no caso da sua manta. Então você pode vir com a régua aqui, ó, e medir de um lado ao outro, ó, aqui no caso 14 centímetros. Então você pode, esse é o máximo de tamanho da manta. Você pode trabalhar com esses 14 centímetros, ou se você quiser uma margenzinha de segurança para não correr o risco de não estampar direito nas bordas, né, em cima e embaixo, você diminui um pouquinho, né, faz uns 13 centímetros e meio ou 13 centímetros, deixa uma margem maior, para não gerar nenhum problema. Mas aí você agora, nesses produtos também, apesar de serem diferentes e maiores, você já tem a largura, no caso aqui você vai usar o máximo da sua máquina, que a sua máquina permite, porque esses produtos são maiores. Então você vai usar ali a largura e a altura da manta. No caso da caneca, como ela é menor, você usa a altura da caneca. E isso vai servir para qualquer produto que você for fazer, né? E qualquer equipamento que for. Você tem que ver a capacidade, né? Qual o formato que o seu equipamento te proporciona fazer e baseado no produto que você vai utilizar dentro desse seu equipamento, beleza? Então assim, aqui a gente tem duas informações, a altura e a largura, que é o principal que a gente vai precisar para começar. Então vamos lá. Eu deixei aqui vários softwares abertos, porque eu vou dar exemplo em todos eles e até com outros produtos para você entender melhor o conceito do formato que a sua arte precisa ter, tá? Você tem sempre, o primeiro passo que você for fazer na hora de começar a criar sua arte é descobrir o tamanho que você vai trabalhar ela, tá? Então beleza, eu vou começar aqui com o CorelDRAW, tá? Deixei aqui, tá em branco. Então a gente vai abrir aqui um novo documento, beleza? Aqui é padrão, ele vai dar as opções já que vem, ele sempre vai abrir com o formato do A4, que é a folha de sulfite, né? Mas a gente vai fazer algumas configurações aqui. Então beleza, então a gente viu que na caneca a altura, como eu uso aqui que eu falei, é 9,3, mas aí vai depender, você faz de acordo com o que você achar melhor, né? E o comprimento aqui 22, eu faço, como eu falei, um pouquinho menor, eu vou trabalhar com 21,5 para dar uma margenzinha de segurança, tá? Aí aqui a gente tem duas opções. Aqui, na verdade, tem muitas opções de formas aqui, né, de medidas.
polegadas, milímetros, pontos, pixels, e enfim, tem um monte, mas óbvio, né? Vai depender do que você vai fazer. E como a gente está falando de um processo que vai ser impresso, né, uma impressão, o que eu aconselho você é trabalhar ou com milímetros ou com centímetros, né, para realmente fazer ali certinho. No caso aqui, essa escolha, milímetros e centímetros, vai muito de, não diria nem só de gosto, mas mais é de costume, né? Eu, por exemplo, como já trabalhei muito com gráfica, com produto gráfico, enfim, eu tenho o costume e eu aprendi, né, a mexer e trabalhar com milímetros, porque quando a gente trabalha com artes e criação e processo gráfico, né, 1 milímetro, às vezes uma coisa tem a diferença de 1 milímetro, pode parecer muito pouco, mas na produção faz diferença. Então eu costumo trabalhar com milímetros, mas se você trabalha com centímetros também não tem problema nenhum, é a mesma coisa, eu só mudo ali um pouquinho e você vai ver aqui. Tá? No caso, se eu fosse colocar aqui em centímetros, né, seria o que? 21 centímetros e meio por 9 centímetros, ponto 3, né? E se fosse em centímetros. Como eu trabalho em milímetros, eu prefiro, então o que eu vou fazer aqui? Os 21 centímetros e meio vão ser 215 milímetros e os 9 centímetros, ponto 3 vão ser 93 milímetros, beleza? Beleza. Aí aqui, lembra, vai imprimir CMYK. Resolução, vai imprimir 300 dpi, tá? E não pensa nem diferente disso. Fez essa configuração básica aqui, ok. E ele vai te criar aqui sua tela de pintura, eu gosto de chamar assim, sua tela de pintura, no caso aqui para uma caneca, mas dependendo da medida do que você for fazer, vai ser para o objetivo que você for trabalhar. Então beleza, eu tenho aqui 21,5 por 9,3, que seria a arte da minha caneca. Mas eu ainda não parei por aqui. Por quê? O que acontece? Se você ver nas minhas artes, eu vou até pegar algumas aqui para dar uma olhada, para te mostrar. Se você ver aqui nas artes, o que eu sempre faço? Vou dar um exemplo aqui. Tá, esse aqui. Você pode ver que aqui, ó, eu sempre ponho uma margem, tem uma margem branca aqui em cima, em cada lado, né? E você pode ver que tem uma marquinha de corte, isso aqui chama-se marca de corte. Para que eu uso essa bendita marca de corte? Eu vou te explicar. Primeiro, aqui no caso, como a gente trabalha com caneca, não é muito a questão, tá? Talvez, não tem nenhuma aqui, mas talvez, digamos, se fosse trabalhar talvez com aquela caneca preta que tem a tarja branca, eu já aconselharia fazer dessa outra forma que eu vou te explicar agora. O que acontece? Ali no caso, para mim, né, ele realmente serve como simplesmente uma marca de corte. Aqui no caso você vai falar, mas aí não precisaria porque tem um fundo ali e tal, dá pra ver onde tem que cortar. Realmente dá pra ver, né? Mas vamos por uma imagem, aqui também, vamos por uma imagem com fundo branco aqui, por exemplo essa. Bom, aqui em cima, embaixo, talvez eu até saberia onde cortar. Mas, fora isso, eu não tenho referência de corte. Então, por isso, um dos primeiros motivos que eu coloco essa marca de corte na minha arte, tá? Outra coisa, como eu estava falando, se fosse uma caneca preta, que tem aquela tarja branca, se você fizer muito certinho aquela medida da tarja branca, o que pode acontecer? Na hora de, sei lá, você colocar o papel para transferir lá, fazer a sublimação, sei lá, sair um pouquinho torto, ou não ficar tão certinho, e aí ficar alguma margem branca em cima, embaixo, ou dos lados, algum pedacinho que, sei lá, ficou meio torto e não transferiu, não passou a tinta dali porque estava muito certinho e ficou, sei lá, uma margem branca. Então, para evitar isso, aqui na arte você faria o quê? Você faria uma sangria, né? O que é a sangria? É quando você passa o que vai ser impresso aqui, né? Um pouquinho para fora da marca, um pouquinho para fora. Para quê? Para que quando você corte, né, não gere nenhum problema de ficar nenhuma borda branca, nem nada disso, né? É bastante usado, inclusive, sangria em processos gráficos, né? Vai fazer um cartão, por exemplo, aqui, ó.
Essa aqui é a minha tagzinha que eu colocava nas canecas, né, quando eu mandava. Então vamos por aqui, eu quis fazer o quê? Eu quis realmente dar um corte, né, no logo da canecas, no selo. Então eu vazei para fora dessa marca de corte, né, para cortar propositalmente. E por outro lado também para não ficar nenhum fio branco aqui, não correr o risco de, sei lá, eu colocar muito justinho e não cortar direito, ou ficar alguma margem branca. Então por isso a gente utiliza a sangria, para evitar esse problema. Tá? Então vamos lá. Beleza, eu tenho a medida, né? Tenho a medida aqui que eu medi da caneca, e eu coloquei aqui. Só que eu preciso dessa margem a mais. Então o que eu costumo fazer? Eu primeiro jogo uma guia aqui em cada parte aqui, ó, no começo, no fim de cada lado, ó, bem certinho. Você pode até mexer lá no zero, aqui nas medidas, ó, que ele vai colocar certinho para você, mas enfim, tá lá as guias, bacana. Só que eu faço essa sangria a mais, essa marca de corte, então eu vou vir aqui na medida e vou aumentar o que? 1 centímetro, para dar o que? Meio centímetro a mais para cada lado, beleza? Então de 21,5 vai ficar 22,5. Então, de 215 milímetros vai para 225 milímetros. Eu altero ali, ele cresceu para o lado, e vou fazer a mesma coisa aqui. De 9,3 centímetros, com 1 centímetro a mais vai ficar 10,3, que em milímetros, de 93 milímetros, vai para 103 milímetros. Beleza. Você viu aqui que eu já tenho uma margem aqui, que seria minha sangria, né? A minha arte vai ser criada dentro dessas guias, né? E eu tenho uma sangria a mais aqui no caso. E a marca de corte, ela assim, ela pode ser feita no processo de fechamento do arquivo, né, na hora que você for fechar ele, mas funciona mais, digamos, para quando você vai gerar um arquivo em PDF, né, que seria na verdade o ideal, assim, o mais indicado, porque é a forma que você consegue extrair a máxima qualidade. Mas não tem a necessidade de um PDF, né? Um PDF, digamos que você usaria para mandar um material para impressão, para uma gráfica, coisa assim, até para você mandar o arquivo fechado para a gráfica, para que ninguém não corra o risco de ninguém mexer, fazer qualquer tipo de alteração. No nosso caso aqui, como a gente trabalha com produtos, para canecas, e você mesmo que faz sua impressão e tal, eu não vejo necessidade, eu não gero PDF para isso. Eu gero JPEG. Então, o que eu faço? Para gerar o JPEG aqui no caso não daria para fazer um processo automático ali para ele pôr a marca de corte sozinho. Então aqui na verdade é um processo simples, né? Eu vou pegar aqui e gerar uma linha. Cadê? Vamos achar aqui. Você para de usar, você acaba até esquecendo onde ficam as coisas. Porque como eu falei, eu não uso mais o CorelDRAW. Tá, linha aqui, ó. Linha de 2 pontos. Eu venho aqui, faço um ponto aqui, até aqui. Beleza, tem uma linha ali. Legal? Olha lá, vamos lá, aparecer. E aí eu vou colocar ela certinha aqui na minha guia. E aí o que eu faço aqui? Eu copio ela. Se você arrastar e clicar com o botão direito, ele já duplica ela, né? Vou virar ela aqui no outro sentido, aqui, legal, opa, e vou colocar aqui, também certinho aqui na minha guia, aí, beleza? Tem uma marca de corte aqui no cantinho, que com isso eu posso, né, pegar aqui, fazer a mesma coisa, eu copio, né, aí aqui no caso eu vou ter que fazer o que? Vou ter que girar ela. Girando ela aqui, ela vai me servir para por aqui. Por aqui. Giro ela de novo. Posso até apagar aqui e fazer o seguinte, ó. Já que eu tenho as duas ali em cima, né, para a gente agilizar esse processo, eu seleciono as duas, né? Aí eu vou pegar aqui, vou arrastar, clicar com o direito também. Vou girar elas, mesma coisa, só que aí no caso, né, ao contrário aqui, legal, girei.
e vou colocar ela ali. Subir um pouquinho, que ela tá fora, beleza. Bom, só aqui eu tenho já meu primeiro gabarito da caneca, né? No caso aqui feito no CorelDRAW. O que eu faria aqui? Seleciono tudo, né? Agrupo, né? Você clica aqui com o direito, põe aqui agrupar, beleza. E você pode também até aqui, vamos clicar com o direito. Eu também costumo fazer isso, que é para não ter problema de sair do lugar, de nada disso. Você vem aqui e bloqueia o objeto, bloquear o objeto, beleza. Você bloqueou, aí aqui ó, você mexe nas guias, mas tá vendo? O objeto mesmo, ó, ele está agrupado, mas você não consegue mais mexer ele daqui do lugar. Ó, só nas guias, né? Só nas guias. Se você quiser, você pode apagar as guias, se ficar melhor, mas eu gosto delas porque servem como referência. E até as próprias guias, ó, se eu selecionar todas, selecionar todas as guias aqui, e também você pode bloquear o objeto, então nem nas guias aqui você mexe mais, tá vendo? Aqui ó, tudo bloqueado, fechou, você vai lá e vai salvar seu arquivo em CorelDRAW, né? E vai salvar como esse aqui, por exemplo, ó, que eu tenho aqui, ó, você pode ver, ó, grid canecas, né? Que já fica salvo. Então sempre que eu precisar fazer uma arte para caneca, eu já tenho lá o gabarito salvo, vou lá e salvo ele, né? Isso que eu fiz aqui no Corel vai servir a mesma coisa. Aqui no Illustrator também, vou fazer aqui meio que rapidinho para você ver. Apareceu lá. Se fosse, vamos supor, com outro produto, já que a gente estava fazendo, a gente estava vendo ali a altura de choque do squeeze, né? Então a largura, eu vou manter a mesma, né? 21,5, 215 milímetros, né? Que são 21 centímetros e meio. E a altura, que ali tem 14, eu vou deixar com 13, vai, para garantir ali. Então vai ficar com 130 milímetros de altura. Aqui no caso, no Illustrator, você até consegue já colocar aqui, ó, sangria, você pode pôr aqui, ó, metade, a quantidade que você quer de sangria, então nesse caso seria 5 milímetros, né, ou meio centímetro, mas eu não coloco, eu vou deixar zero aqui por enquanto. Aqui, CMYK, legal, e aqui no caso alta qualidade, né, resolução 300 dpi, bacana. Dou um OK aqui. Mesma coisa, vai me gerar aquele arquivo, né? Aqui no caso no formato não é a caneca, é aquele outro. Então aqui eu posso fazer a mesma coisa. Eu venho com as guias aqui, né? Ponho aqui certinho nos lugares que eu quero. Na verdade no começo e no fim, né? Estou fazendo assim até para ficar mais fácil para você, porque se você fizer no tamanho certinho para pôr a guia dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada fora do normal. Beleza, pus as guias, aí eu vou vir aqui, ó, nesse quadradinho, ferramenta de prancheta, né? E aqui ele me dá o tamanho, ó, L 215, que é a largura, por altura de 130. Então aqui eu vou aumentar 10, né, que seria 1 centímetro, então vai para 225. E aqui eu vou aumentar 10 também, no caso meio para cada lado, vai para 140, 14 centímetros, beleza? Aí ó, entrou lá, ok, fechou, legal. Também a mesma coisa, aí você vai criar aqui sua linhazinha, suas marcas de corte, né? No caso aqui, beleza. A gente chega perto aqui pra ver, ó. A gente põe aqui um pontinho, ó, meio ponto, legal. E vai fazer a mesma coisa aqui, né? Vai girar. E vai por aqui, bacana. E vai fazer isso aí no caso com todos os cantinhos aí para poder gerar a marca de corte dos 4 lados. E aí a gente já tem um gabarito em Illustrator, né? No caso, você vai lá também, salva a versão Illustrator, vai ter seu arquivo lá salvo, né? Para sempre quando você precisar, você vai lá só abrir e já está pronto, você não precisa ficar criando toda hora gabarito. Você já deixa salvo para você.
E no Photoshop também a mesma coisa, né? Você vai vir aqui, vai abrir um arquivo novo, aí vai depender eu estou mostrando nos 3 softwares, mas depende do que você usa, né? Por isso que eu mostro nos 3, porque eu sei que tem gente que usa um, usa outro, usa os 3, enfim, né? Então aqui é a mesma coisa, a gente vai mudar aqui milímetros, ou se você preferir centímetros, né? E aqui a mesma coisa, vamos fazer da caneca de novo, mesma coisa, 21,5, 215, a altura 9,3, né? 93 milímetros, aí aqui tá errado, então vamos colocar 300, que é a resolução, e a cor aqui Scenic, beleza? Não precisa mexer em mais nada, dá um ok. Abriu lá seu gabarito, legal, mesma coisa, vem com as guias aqui, coloca nos seus limites do arquivo, da arte aí que você abriu, da sua tela de pintura. Depois você vem aqui em imagem, põe tamanho da tela de pintura. Aí você vem aqui e vai arrumar isso aqui. Tá em centímetros, tá vendo? Posso deixar aqui também. Então de 21,5 vai para 22,5 e aqui vai para 10,3. Legal? Dou um ok. Ele já criou lá minha área de sangria e ficou aqui com as guias, que também você pode bloquear essas guias também para não ficar mexendo. Mesma coisa lá no Illustrator, né, que eu fiz no Corel, você bloqueia esses elementos para eles ficarem fixos lá e não correr o risco de você acabar mexendo sem querer. Então aqui também você tem, mesma coisa, vem aqui, pega uma linhazinha para fazer, vamos lá. Ferramenta de linha, vai lá, cria sua linhazinha, né? Aqui a gente tem. Photoshop, você sabe que ele trabalha com camadas, né? Então você fez aqui, alinhou ela aqui, legal. Você duplica ela, vira, mesma coisa. Faz lá no outro. Aqui tá vermelho porque já estava vermelho em algum lugar aí e saiu, tanto faz. Mas isso aqui eu sempre... Outra coisa, vou dar um toque aqui para vocês. Sempre quando você for fazer, independente do software, essas marquinhas aqui, ó, tenta deixar elas, na verdade... Aqui tá até bloqueado agora. Ó, tá tudo bloqueado. Vamos desbloquear o objeto. Vou apagar aqui só para te mostrar. Desbloqueei o objeto, beleza, tá. Aqui é a marquinha, tá vendo? Vou desbloquear esse objeto também, só para a gente chegar pertinho para ver. Então o que acontece? Desagrupar tudo, legal. Eu tenho a marquinha aqui. Essa marquinha, o ideal é que você coloque o quê? Ó, aqui no Corel geralmente já vai ser feito assim, é meio que automático. Quando você tiver, na verdade, com as artes em Scenic, é mais provável que aconteça, mas se atente a isso. Você vai deixar ela, aqui a cor dela, só com 100% de preto. Tá? Não precisa ter outras cores ali, azul, magenta ou amarelo, cian, magenta e amarelo. Não precisa. Você deixa só preto, 100% de preto, tá ok. Tá? Você não vai ficar gastando tinta à toa só para imprimir uma marca de corte, né? Não tem necessidade. Então, a mesma coisa aqui no Photoshop, a mesma coisa aqui no Illustrator, né? Você pega lá a sua linhazinha e deixa aqui, ó, já vai estar, ó, 100% de preto só, tá bom? Não precisa de outra cor na marca de corte, beleza? Ok. Então aqui você já tem aí seus 3 gabaritos em 3 softwares diferentes, né? É só, aqui no caso você só faria as marquinhas em cada lado. E também vai lá e salva para você ter o seu arquivo já pronto em PDF. Isso você vai... Em PDF não, em Photoshop. Isso você vai fazer com todos os seus produtos. Vamos supor, você faz caneca, você faz squeeze e você faz caneca de chopp. Aqui, ó. Aqui, ó, você pode ver, eu tenho um grid para cada um, ó. Caneca de chopp em Photoshop, caneca de chopp em CorelDRAW. Essa aqui é aquela caneca que tem a colherzinha na alça, que o espaço de sublimação dela é um pouco menorzinho. Então eu tenho um grid só para ela, eu tenho um grid aqui para o squeeze, né, que são as garrafas, eu tenho um grid aqui para aquele kit de banheiro, porque cada um é uma medida, né? Então eu crio um porta-lápis, que é esse aqui, então eu crio um arquivo para cada produto,
um gabarito para cada produto e deixo salvo, tá? Por quê? Porque aí sempre quando eu precisar, eu não preciso ficar criando de novo, né? Aqui eu vou até exemplificar, vou fechar aqui, ó, para você ver, vou fechar todos. No Corel, vamos fechar aqui, legal. Cancela, fechar aqui. Bom, então o que eu faço aqui? Tudo fechado, né? Se eu preciso de um grid, se eu for usar em Photoshop, dou um clique ali, ó, já está pronto. No meu caso, eu sempre coloco, você pode ver em todas as minhas canecas, ela tem o meu selo, que é o selo da marca da Canecas. Todas as canecas que eu produzo, eu coloco meu selo, né? Então você vê que meu gabarito já até vem com o meu selinho aqui, né? Eu posso habilitar, desabilitar, trocar de cor, enfim, mas já vem aqui com o meu selinho, né? Se eu vier aqui também, ó, tem um do Illustrator, dou 2 cliques lá, é caneca, ó, ele já vai abrir certinho, não tem problema nenhum, ó, do jeito. E se eu vier aqui também na do Corel, ela também vai abrir certinha lá, ó, sem problema absolutamente nenhum. Já está do jeito, é só eu mandar ver na criação da arte, beleza? E aí, uma outra coisa que eu estava falando a respeito dessas marquinhas de corte, né? Por quê? Primeiro, eu não sei como a maioria das pessoas costuma fazer, né? Mas esse é um processo que eu aprendi de produção, na verdade, né? Que é para realmente agilizar a produção mesmo, né? Então o que eu faço? Quando eu gero minha arte, né, ela, como eu mostrei ali, ela vem lá com a marca de corte, né? Olha lá, marca de corte, legal, beleza. E aí o que eu faço? Eu vou lá no Photoshop, eu geralmente faço pelo Photoshop, você pode fazer em qualquer um dos softwares que você utiliza, né? Vou fechar aqui, né? E aí o que eu faço? Eu vou vir aqui, eu vou mandar imprimir um material, e aí eu venho, abro um novo documento, coloco o que? Na medida da folha, do sulfite, que é o que a gente imprime, né? Que é um A4, então eu posso ou vir aqui, eu geralmente ponho na mão, né? Ponho em milímetros, então a folha de A4 tem 297 milímetros de largura, no caso, se ela estiver deitada, né? Por 210 de altura. Aí vou usar para impressão, então aqui vai 300 dpi e sistema de cor CMYK. Ok, legal, eu tenho aqui a minha folha de sulfite. Boa. Então, eu peguei lá, eu vou pegar a minha arte, de exemplo, que está mais fácil. Eu vou jogar ela aqui. Joguei no Photoshop, beleza, legal, né? Então o que eu vou fazer aqui? Pô, a princípio já está tudo certo, só poderia mandar imprimir, tá legal. Mas aqui tem uma forma de você economizar papel e tempo, né? Então o que você pode fazer? Você joga ela mais para a lateral aqui. Nesse formato que eu faço, vai depender muito do formato que você usa. Na caneca de chopp ou no squeeze não dá para fazer isso, você tem que usar a folha inteira para imprimir um só. Na caneca você consegue colocar mais de um por folha. Então se eu vier aqui e duplicar essa parada, essa arte aqui, ó, eu tenho duas e consigo imprimir aí, ó, as duas ao mesmo tempo na folha. Vou economizar papel, economia de 50% de papel, porque numa folha que eu imprimiria uma, eu vou imprimir duas, e de tempo também, porque no tempo que eu imprimir uma, eu vou imprimir duas. E aí, beleza, mando imprimir, toco pau, né? E aí, um dos motivos, né, da marca de corte é justamente esse, porque eu peguei uma folha aqui, é uma impressão que saiu errada, tá bem velha inclusive, não sei se vai dar pra ver direito. E aí sai impresso duas na folha. E aí, com a minha super régua e o meu estilete, que não está aqui, eu não sei onde está, tinha deixado separado, mas enfim. Com o meu estilete, em cima de uma superfície de vidro, eu venho e corto e tenho as duas artes separadas, tá? Legal. Agora, depende do tamanho, que nem, como eu falei, se você, por exemplo, quiser, né, aí vai de cada um, quiser economizar mais papel e mais tempo, e você trabalhar com uma arte um pouquinho menor, você consegue o quê? Você sabe que a largura da folha de sulfite tem 21 centímetros. Então você teria que trabalhar com uma arte ali de no máximo uns 20 centímetros.
no máximo, ou até talvez um pouquinho menos de largura, né? E aí você conseguiria fazer o quê? Você conseguiria colocar 3 artes na folha, assim, ó. Também, aí você vai economizar mais papel ainda, né? E mais tempo também, porque você vai imprimir 3 de uma vez só. Mas, nesse caso, você até consegue manter a altura, né, da caneca, mas aí aqui atrás aqui vai ficar menor, porque você vai fazer uma arte menor, ela não vai chegar tão próxima aqui da alça, ela vai ficar um pouquinho menor. Aí vai de acordo com o que você quiser fazer, com a sua produção. Outro motivo para você trabalhar com essas marcas de corte é o quê? Eu já vi que muita gente, eu sempre faço, independente se a arte tem só um elemento no meio, por exemplo essa, só tem esse elemento no meio, o resto é tudo branco, tá vendo? Tem só um elemento. Ou se ela tem um de cada lado, um desse lado, um desse lado. Eu faço ali, naquele tamanho todo, na tela de pintura inteira, mesmo tendo só esses pedaços. O que eu vejo que muita gente faz e que você também pode fazer é o quê? Vamos supor que você vai fazer uma caneca assim, né? Para você economizar papel, o que você faria? Papel e tempo também e aumentar a sua produtividade. Ao invés de você fazer a arte inteira, né, você vai manter a altura. Lembra, a altura é importante nesse caso aqui que eu vou falar, por quê? Para você ter de referência na hora de você colocar a sua arte aqui, para não correr o risco de ela ficar torta ou nada disso. Você tem a referência da altura de cima e de baixo, né, você alinha certinho em cima e embaixo, cortando com o estilete ali bonitinho, não vai ter problema dela ficar torta. Mas você pode fazer, talvez, a altura por só, talvez, esse pedacinho de papel aqui. Então, você vai criar aqui, vamos supor aqui nesse exemplo, né? Se eu fosse medir aqui mais ou menos, ó, ela tem uns 7 centímetros, né? Então, eu iria criar um arquivo, vou fazer em Photoshop aqui que já está aberto. Eu ia criar um arquivo do quê? Aqui tem, a arte vai ter, sei lá, 7 centímetros. Então, vou dar uma folguinha, vou pôr 75 milímetros para ficar 7 centímetros e meio, só por uma folguinha. E a altura mesma, né, 9,3 dá 93 milímetros, lá 300 dpi, CMYK, ok. Aí você tá vendo? Ficou um pequenininho ali. Você ia fazer aquele mesmo trabalho de colocar as marquinhas de corte, que vai ser extremamente fundamental depois, na hora de você montar essa arte na folha, né? Mas o que você faria? Depois que você fizer isso, terminou a arte e gerou lá seu JPEG e tal, você conseguiria montar várias na folha, né, daquele jeito mesmo que eu fiz com a caneca, só que aí no caso seria menorzinho, você conseguiria montar vários na folha, né, você economiza papel e economiza tempo também. Aí depois é só você cortar tudo na régua no estilete, você já tem certinho os tamanhos, é só ir aplicando, né, e você consegue imprimir muito mais na mesma folha do que se você fizer a arte inteira. Mas é o que eu falei, vai de cada um. Aqui a mesma coisa, eu faria talvez só o espaço aqui dessa arte centralizada, né? Que aí eu economizaria essa faixa e essa faixa de papel, que me possibilitaria colocar mais na folha para imprimir. Mas mesmo assim, eu faço inteiro. Primeiro, porque eu não acho que o custo do papel é um custo muito alto, né? Por mais que você use um papel de ótima qualidade, ele tem um custo, mas é um custo baixo. E você fazendo 2 na folha já é uma baita economia, sabe? O custo cai muito, o custo do papel para cada caneca, então já é uma baita economia que eu não vejo necessidade de você fazer assim. Mas se você quiser, até uma forma de ser mais produtivo, porque ao invés de você estar imprimindo 2 ali, que seria um máximo, um mínimo ali para imprimir, você pode pôr vários na folha, então você economiza tempo e produz mais, né? Uma folha vai sair 10, 12, não sei, aí vai depender de acordo com o tamanho. Mas aí fica muito mais produtivo, né? E esse conceito do formato serve para qualquer coisa. Tanto para arte que você for fazer, vamos supor, para caneca, como por exemplo, se você for fazer uma arte impressa do seu material. Isso aqui, por exemplo. Isso aqui também é um formato A4, né? Só que aqui é um folder, ele dobra, né? Ele tem um processo ainda de acabamento que ele dobra, fica fechadinho assim, mas ele é um formato A4 em qual, no caso, eu fiz numa impressora, no caso grande, de alta escala, foi de uma gráfica digital. Então, a folha, por exemplo, que sai lá na gráfica, que imprime, é um A3,
né? Então eu consegui montar 2 desses na folha, um em cima e um embaixo, e aí já sai 2 na folha de uma vez só, né? Isso influencia diretamente no custo, né? E na mão de obra ali na hora da produção. Barateia, pode baratear, como pode encarecer também, né? E aí eu até separei aqui um outro produto para você entender a sangria que eu tinha te falado. Esse aqui são porta-copos que eu crio também. Eu não faço mais, mas eu criava, era um dos produtos que eu fazia na Canecas. São porta-copos, né? Ele tem a base de emborrachada, de cortiça emborrachada, e a impressão em cima aqui aplicada, impressão digital, feita em gráfica, excelente qualidade. E aí eu faço aqui a montagem, né, o acabamento, e vira um porta-copo, bem bacana. E aqui no caso são esses porta-copos. Você pode ver, ó, todos tem um selinho aqui, meu que eu fiz, são porta-copos. E aqui no caso, ó, se você ver, deixa eu melhorar a imagem aqui. Ah, que ela tá legal. Vamos pôr no outro aqui, que é o mesmo exemplo. Aqui é porta-copo e aqui no caso é baralho, né? Eu também fazia muito baralho, né? É um dos produtos que eu criava. Um baralho, ó, com arte da Mulher Maravilha, enfim, um baralho. Né? Então, no caso da sangria, nesse caso aqui, ela é útil por quê? Para que não me gere nenhuma fatia branca aqui na hora que esse material vai lá para a guilhotina cortar, ou se no caso for cortado à mão, né, no estilete também, ele não me gera, não tem problema de ficar com nenhuma faixa branca, né? Então você vê aqui, ó, aqui essa linha roxinha aqui seria a minha tela de pintura, e o que está para fora aqui, ó, é a sangria. Então ele vai imprimir com essa sangria, né, e na hora de cortar ele não vai me gerar nenhum problema aqui de gerar marca de nenhuma fatia branca, né? Então vamos ver aqui, vou abrir o arquivo da impressão, até um de uma cliente para você ver, ó. No caso isso foi para gráfica, tá? Mas depende do que você estiver fazendo. Aí a gente monta um arquivo para impressão, ó, tá vendo? Tem as marcas de corte, mas aí aqui no caso ele tem a sangria. Então quando a guilhotina bater ali, né, não vai correr o risco de ficar nenhuma tira em branco, nenhum espaço errado, né? Então para isso que serve a sangria, tá? Então é isso. Eu te mostrei aqui como criar seu gabarito nos 3 softwares, no Corel, no Illustrator e no Photoshop, tá? Aqui eu estou te mostrando um exemplo, esse aqui é um InDesign, onde a gente faz montagens é mais para diagramação e tal. E você pode ver, ó, aqui, no caso, parece confuso, né? Mas aqui embaixo você consegue ver, ó, exatamente a faca da caixinha, ó. Essas linhas retas são as linhas de corte, né? Pode ser feito ou no estilete ou com faca mesmo, né? Aí uma produção diferente. E essas linhas aqui pontilhadas é onde tem vinco, né? Onde vai ter dobra, né? São essas dobras, ó, tá vendo? Você vê por dentro tem até a marquinha aqui, né? Então as linhas pontilhadinhas são de dobra. Mas se você ver, ó, é exatamente igual. Vou até pegar aqui, vamos ver se vai fazer fácil para te mostrar. Ó, caiu aqui, se eu jogar ela certinho ali, ó, você vê? Caiu certinho, ó. Pra quê? Para que justamente eu possa montar a minha arte certinho, para que ela fique do jeito mesmo que eu quiser, cada pedacinho, ó, sem problema absolutamente nenhum, né? Mas isso vai de acordo. Isso aqui é uma caixinha, eu preciso dessa faca justamente para poder fazer a arte certinha sem problemas, né? Senão ela ficaria perdida e na hora de imprimir, na hora de cortar, não ia bater nada com nada, né? Então é isso, esses são a forma de como você criar seus gabaritos para canecas ou para qualquer outro produto que você for produzir, né? E aqui a forma de você imprimir economizando papel e tempo, né? 50% aí de cada.
Você, ao invés de imprimir uma caneca, vai imprimir 2 por vez, vai economizar papel, né? Um papel que você faria uma, você faz 2, e é uma forma aí de reduzir seu custo, consequentemente, aumentando sua margem de lucro. Tá? Então aí você já tem 3 gabaritos, um em cada software, só deixar salvo no seu computador para sempre quando você precisar já está pronto. Então você faz esse trabalho, você viu que é simples, não é difícil, e você faz uma vez só, não precisa fazer mais que uma vez, você resolve o problema, fez uma vez, está resolvido sem problema nenhum, beleza? Então foi isso que eu quis mostrar aqui no vídeo, como você cria seus próprios gabaritos, seja da forma como você trabalha, né? Você viu que eu fiz opções de produtos diferentes, fiz tamanhos diferentes e fiz até naquela consideração de, no caso, se você quiser colocar só aqui ou só na lateral, né? Você pode, igual essa daqui, por exemplo. Também, eu quero fazer uma caneca, só que a arte é de um lado para o outro, quero economizar papel. Né? Então você faz só esse pedacinho, faz aquela montagem na folha para imprimir bastante, ao mesmo tempo, né? Economizar tempo e papel. E aí, com as marquinhas de corte, para você depois, com sua mega régua e seu mega estilete, sempre vou dar uma sugestão em cima de uma superfície de vidro, né? Que é para não riscar, se for uma mesa de madeira, ou seja lá o que for. Né? Se tiver um vidro, é a melhor opção para você utilizar a régua de estilete. Então foi isso. Espero que eu possa ter contribuído e possa ter esclarecido essa questão aí de como criar seus próprios gabaritos. Você vê que é bem simples. Né? A primeira coisa mesmo, mais importante que você tem que pensar, em primeiro lugar, é o tamanho. Altura, largura, né? Que você vai precisar, né? Para o seu produto final. E aí criar lá seu gabarito de forma super simples, né? E já preparado aí, preparando ele para ficar sempre pronto ali para quando você precisar. Beleza? Então se você curtiu o vídeo, já dá um joinha aí, né? Me ajuda bastante. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda aí nos comentários. Se tiver também algum tema, alguma dúvida que você queira que eu fale aqui no canal, também joga aí, que me ajuda, né? Você que está aí no dia a dia e tal, criando suas artes, ninguém melhor do que você mesmo, né? Para poder me dizer quais são as suas necessidades, quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia na criação das suas artes. Legal? Se você trabalha com artes para caneca, né? Com sublimação em caneca, se ainda não baixou meu pacote de artes gratuito, tem o link aqui embaixo na descrição da bio, na descrição do vídeo. Vai lá, baixa, é gratuito, é só cadastrar seu e-mail lá, sem grilo nenhum, pode usar à vontade, beleza? Toda semana, como eu digo, tem vídeo novo aqui, então para não perder nada, já se inscreve no canal, né? E não esquece também de ativar o sininho aí das notificações, que é para sempre quando eu postar você ser notificado lá de vídeo novo, beleza? Eu vou ficando por aqui por hoje, espero ter contribuído para você e para o seu negócio. Até o próximo vídeo, porque eu fui!